Salve os irmãos com o Pai do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 130. Diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, seja os teus ouvidos, atenta a voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, Aguardo, Senhor, a minha alma, o aguarda, espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que grandes coisas do mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Ele remira Israel de todas as suas iniquidades. Aleluia, né? Glórias a Deus. Então, como o salmista diz aqui, né, que o Senhor, ele escuta a nossa voz, né? Nós sabemos que Deus, ele é um Deus que ouve a nossa oração. Ele é um Deus misericordioso, né? Que ele perdoa os nossos pecados, né? E que ele abençoa as nossas vidas. E que a gente seja como o salmista fala aqui, né? Que a nossa alma anseie pelo Senhor, né? Que a gente tenha desejo pelas coisas de Deus e que a gente tenha prazer, né? Em fazer a obra do Senhor, prazer em estar na presença do Senhor, né? Em buscar as coisas de Deus, orando, né? Louvando, colocando tudo mesmo diante do Senhor. Porque nós sabemos que sem Deus, né, as coisas realmente ficam bem complicadas, né? Então a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que estar na presença do Senhor, a gente tem que louvar a Deus, glorificar o nome dEle. Nós também temos que ser gratos ao Senhor, né, pelas bênçãos, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, com a certeza, né, de que o Senhor está conosco, né, de que o Senhor ouve as nossas orações. Amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui na sua casa. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, meu Pai. Nós colocamos diante de ti, Senhor, as nossas vidas. Nós colocamos diante de ti, meu Pai, o nosso dia. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar as nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor arranque das nossas vidas, Deus, tudo aquilo que não te agrada, meu Pai. Que a gente tenha fome e sede de ti, Deus, como nós lemos aqui na sua palavra, meu Pai. Que a gente te busque, Deus, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Que o Senhor renove as nossas forças, meu Pai. Que o Senhor aumente a nossa fé em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nesta manhã, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha falar conosco. Que o Espírito Santo esteja aqui no nosso meio, meu Pai. Nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, meu Pai. E agradecemos, Deus, pelos teus livramentos, meu Pai, por todas as bênçãos, Deus, por todos os benefícios, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia, Jesus, obrigada, meu Pai, por aquela cirurgia, por aquela recuperação, Senhor, que ela está tendo. O Senhor continua, Deus, cuidando e abençoando essa recuperação, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, repreende. Não vem de ti, Senhor. Repreende todo mundo que está fazendo aniversário hoje, Deus. Nós colocamos a vida dele diante de ti, meu Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar, o Senhor venha te experimentar, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa aquela família, Deus, para a glória do teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos louvar. 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador.
96. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram atender, e falando com Pai suplicava, pelo cálice queria beber, com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração, quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho pela vida as flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças serenas, nós teremos a nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos orar novamente, amém? Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Deus, por estarmos aqui na sua casa, meu Pai, por estarmos aqui louvando, Deus, o teu santo nome, meu Pai. Nós te agradecemos, Deus, por todas as bênçãos, meu Deus, por todos os livramentos, por todos os benefícios que o Senhor tem nos entregado, Deus. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, Deus. Que o Senhor, Pai, venha renovar as nossas forças, meu Pai. Que o Senhor venha renovar, Deus, a nossa mente, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, para estar nos teus caminhos, Senhor, fazendo a sua vontade, meu Pai, na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos despertar, meu Pai, em nome de Jesus, para fazer a sua obra, meu Deus. Repreende, meu Pai, toda distração, Deus. Repreende, Senhor, todo desânimo, Deus, todo cansaço, meu Pai, toda seta do inimigo, meu Pai, que o Senhor repreenda em nome de Jesus da vida dos teus filhos, Deus, da vida do teu povo, meu Pai. Repreenda, Deus, toda enfermidade do nosso meio, Senhor. Repreende, Deus, toda seta de enfermidade da vida dos teus filhos, meu Pai. Que o Senhor lance por terra em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor venha abençoar, Deus, e prosperar a vida de cada um, meu Pai, para a glória do teu nome, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém? Eu queria saber agora se algum dos irmãos aceita alguma oportunidade ou para deixar algum testemunho, né, do que Deus está fazendo na vida dos irmãos,
para deixar uma passagem da Bíblia ou para contar alguma palavra, irmã, viu? Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Amém, Jesus. Eu quero agradecer a Deus também, né, por nossas vidas, por tudo que Ele faz nas nossas vidas, por Ele nos abençoar. Eu estou muito feliz, os meninos ontem me ligaram, me contando que eles já estão de férias, que eles estão curtindo férias. E pedindo a Deus, para mim estar orando a Deus e pedindo oração por eles, que eles querem ir embora no final do ano, eles não querem ficar lá. Que Deus abençoe, que eles venham. Eles não estão gostando da igreja lá, eles estão acostumados na igreja deles aqui, eles querem vir para aqui porque eles gostam da igreja. Eles não estão gostando da escola, mas Deus abençoou eles, que eles têm boas notas, não reprovou e nem nada. Então eu fiquei muito feliz deles falar: vó, ora a Deus por nós, pede oração por nós, para nós ir embora no final do ano. Agora eles queriam vir agora nas férias, não vai poder, porque passagem muito cara, não tem condição. Então eu quero agradecer a Deus por isso, eu fiquei muito feliz. Os dois pedindo, ora por nós, é muito bonito. Eles querem vir porque aqui eles têm um grupo dos jovens, eles fazem parte, eles apresentam teatro e tudo, lá não tem nada disso. Por isso eles querem estar aqui. E vamos orar também, né? Você está para me orar sentada. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, aqui na Tua presença, meu Pai, eu agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Oh, Pai, cuida da vida da pastora Patrícia, cuida dessa vida, Pai, prospera essa vida, trabalha no ministério dela, Senhor, dê força, saúde e prosperidade para ela, para que ela resolva todos os desejos do coração dela, Pai. Abençoa a vida do pastor Pedro, que é o nosso pastor também. Dê força, saúde, prospera a vida dele, Senhor. Abençoa ele, Pai. Cuida dele, Senhor, nos mínimos detalhes. Dê força, saúde, prosperidade para ele. Abençoa a irmã Zélia, cuida da irmã Zélia. Mulher de oração, meu Pai. Ela ora por mim há muitos anos. Então, Senhor, dê força, saúde e prosperidade para a vida dela. Prospera a vida do irmão Isaac, cuida dele, cuida de toda a família dele, do pai, da mãe, de todos os familiares dele, Senhor. O Senhor esteja ali abençoando ele. Abençoa a irmã Betânia, o irmão Adailton, Pedrinho, Pedro Filho, Pai. Traz aquela vida para a tua casa, Pai, para ele. O Senhor tem propósito na vida dele. Então o Senhor traga ele para a tua casa, abençoa aquela vida, aquela família, a Isabela. A Isabela linda, gosta de louvar aqui na frente, Senhor. Traga ela para a tua casa também. A Luciana, cuida dela, Senhor. Senhor, abençoa a vida da minha filha que entrou no plantão hoje. Abençoa ela, Senhor. Prospera a vida dela. Dê força, saúde e prosperidade. Abençoa a Vânia, cuida dela. Prospera os meninos, Senhor. Obrigado por aquela felicidade que eles estão, meu Pai. Vai abençoando eles, Senhor. Vai abençoando o Adriano. Toma ele em tuas mãos. Toca no coração daquele homem para ele resolver fazer uma dieta, emagrecer. Ele não pode continuar do jeito que está. Só o Senhor para poder fazer com que ele prospere a vida dele e cuida da saúde, Senhor. Abençoa-lhe a vida do Dimas, que eu oro muito por ele. Cuida dele, prospera a vida dele, Senhor. Prospera o trabalho dele, Senhor. E vai abençoando. Abençoa a Lu, que vai fazer uma cirurgia hoje. O Senhor cuida daquela cirurgia. Cuida, Senhor, da recuperação dela, Senhor. E vai abençoando
Abençoa minha vida, prospera na minha vida, Senhor. Me dê força, saúde e prosperidade. Como estar presente na tua casa, louvando e glorificando o seu santo nome, Pai. Abençoa a irmã Ivani, toma ela em tuas mãos, Senhor. Toma a família dela em tuas mãos, prospera aquelas vidas, Senhor. Abençoa o irmão Almir, que não está aqui também. Abençoa a vida dele, abençoa o irmão Fábio. Abençoa o pastor Edivaldo, toda a família dele, Senhor. É o que eu te peço, Pai querido e Pai amado. Esteja ali abençoando cada pessoa que está sendo representada aqui, meu Pai. O Senhor esteja abençoando e prosperando na vida de cada um, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Deus é bom demais, né? Isaías 45, versículo 2 fala assim. Deus fala assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Deus tem poder para tudo. Nós só temos que agradecer nessa manhã. Eu terça-feira que estava bastante ansiosa, preocupada. E para a honra e glória do Senhor, já estou alegre, já estou feliz. Porque minha filha já fez a cirurgia. E eu sou grata a Deus, porque eu sei que foi Ele que fez. Eu sou grata a Deus por aquele médico, aquele Bernardo, doutor Bernardo também. Sou muito grata a Deus, que Deus toma ele em tuas mãos. Que ele é uma pessoa maravilhosa, é um médico abençoado. E eu agradeço pela vida dele também, Senhor. Agradeço pela vida da Betânia, que hoje está bem em casa já. Pela vida do Laírton também, Senhor, que está cuidando dela, Senhor. Eu te agradeço pela vida do meu filho, que está completando um ano hoje. Que Deus possa abençoar aquela vida. Cuida dele, Senhor. Repreende toda seta do mal, toda seta do inimigo, toda seta do perigo, Senhor. Dá alegria naquele coração, Senhor. Repreende toda seta do mal, Senhor. Eu te peço nessa manhã. Abençoa cada vida que está nesse lugar. Abençoa Mateus e abençoa Isabela, que está ali naquele lugar, que a avó dele está alegre hoje, porque eles disseram que já passaram já esse remédio e já estão de férias. E eles são os meninos bons, eles são os meninos inteligentes. E Deus acaba através deles. Aonde eles precisar que Deus pise na frente deles, guardando e abençoando essa família. É isso que eu te peço nessa manhã. Abençoa a minha vida. Abençoa a minha vida, me dá saúde, Senhor, me dá paz, me dá prosperidade na minha vida. Abençoa o meu comércio, Senhor. Toma aquela loja em tuas mãos, Senhor. Oh, Deus de maravilha. Toma o saco em tuas mãos também, Senhor. Guarda essa vida, prospera a vida dele em todas as áreas. Dá alegria nesse coração. Repreende toda seta do mal e dá saúde a ele, Senhor. Eu te peço nessa manhã. Abençoa o pastor Pedro, toma ele em tuas mãos. Guarde e livra dos maus, livra dessas enfermidades. Eu também te peço pela vida da irmã Patrícia, toma ela debaixo da tua mão santa e poderosa, guardando e abençoando e livrando dos maus. Toma também a graça em tuas mãos, guarda aquela mulher, Senhor, guarda aquela família, Senhor. Eu te peço nesta manhã, abençoa esta igreja. Envia os anjos do céu aqui para dentro, Senhor. Enviando o filho, enviando necessidade para ouvir a tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço nesta manhã. Muito obrigada, Papai do céu, porque eu sou muito grata a ti, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pela minha filha que está em casa já se recuperando bem, Senhor. Obrigada, Papai do céu, porque tu és o Deus da providência. Tu és tua providência sobre aquela vida, Senhor. Eu já te louvo e te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus, amém? Vamos chamar o pastor agora, né, que vai trazer a palavra, vamos orar por ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te apresentamos, Deus, a vida do teu filho, meu Pai, do teu servo, que vai ministrar a sua palavra esta manhã. Que o Senhor, Deus, continue abençoando a vida dele, meu Pai, que o Senhor repreenda tudo que não vem de ti, que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha usá-lo, que o Senhor fale conosco, Deus, esta manhã, em nome de Jesus, meu Pai. Que a tua palavra, Deus, ela entre na nossa mente, Senhor, entre no nosso coração, cause transformação nas nossas vidas, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Quero
cumprimentar os irmãos da paz do Senhor e convidar a abrir o nosso livro, sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura nos últimos versículos, do 46 em diante, nos últimos versículos do capítulo. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, saindo de Jericó com os seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Levantando-se, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Nós vemos aqui uma passagem. Talvez nós gostamos de dizer que é uma passagem conhecida, mas quem conhece a Bíblia, todas as passagens são conhecidas, né? Mas é uma passagem que é muito pregada, muito testemunho nessa passagem. E nós falamos aqui de um homem que era cego. E normalmente a cegueira, quando ela vem, e aqui no versículo ele fala: ele tornou a ver. Então ele era uma pessoa que no início da sua vida ele devia enxergar, e veio sobre ele uma cegueira. E nós sabemos, mesmo hoje, com todo o avanço da medicina, nós sabemos que a cegueira é um problema de difícil recuperação, de difícil cura. E aquele homem era cego, estava ali. Jesus, diz a palavra que Jesus ia saindo de Jericó, tinha vindo de Jericó, quando ele ia saindo, seguia ele e os seus discípulos e uma grande multidão. Aonde Jesus ia, sempre seguia uma grande multidão. E quando aquele cego ouviu falar que era Jesus, ele começou a clamar. E ele com certeza fazia um barulho muito grande, gritando, e muitas pessoas o mandavam calar. É comum quando está acontecendo algo, que tem uma pessoa no meio fazendo muito barulho, as pessoas chegaram e disseram: você está perturbando, você está atrapalhando. E era isso que ele estava fazendo, gritando e pedindo socorro. E quanto mais reclamava, mais ele clamava. Muitas vezes nós temos um problema de difícil solução. E nós começamos a orar, e começamos a pedir oração, e começamos a buscar. E as pessoas, muitas pessoas chegam e falam: não, você tem que se conformar, você tem que aceitar. Isso aí é uma coisa que não tem jeito. Mas nós precisamos ter a confiança de começar a insistir. E ali todo mundo mandou que aquele homem se calasse. Mas ele continuou clamando.
a importância de clamar a Jesus, a importância de mostrar que nós temos confiança. Quando ele estava clamando, Jesus tem misericórdia de mim, ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo, ele sabia que Jesus era o único que tinha o poder para determinar a sua cura. Não havia ninguém ali que o socorresse. Ele não era uma pessoa desamparada. Ele era que o Bartimeu, que o pai, que era o Timeu, ele tinha uma família, ele tinha uma identidade, porque ele tinha uma capa. A capa era uma identidade, e quando ele se levanta aqui, ele joga fora a capa. Então ele era uma pessoa que mendigava, mas que tinha uma identidade. Ele tinha uma família, ele vinha de uma família, mas estava numa situação que ele não tinha condição, e a condição era mendigar, e não tinha cura. Ou seja, você se conforma, você vai ficar o resto da sua vida mendigando, você vai ficar o resto da sua vida na escuridão, você vai ficar o resto da sua vida sem ver. Mas ele, dentro dele, ele não se conformava com aquilo. Ele sempre tinha uma esperança que um dia ia ser curado. E naquela hora ele vê a condição. Naquela hora ele vê que ali tem a solução. Naquela hora ele diz: aqui é a minha hora. E nós vemos muito isso na palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala lá em Gênesis, fala de um homem chamado José, que foi perseguido pelos irmãos, foi vendido como escravo, veio para o Egito como escravo, é vendido, prospera, depois é levantado um falso, ele vai parar numa cadeia. E ali ele não tinha advogado, ele não tinha ninguém por ele, ele não tinha parente, ele não conhecia ninguém, ele era um forasteiro, um escravo forasteiro. Mas ele nunca perdeu a sua esperança. Tanto que quando ele estava naquela prisão, ele interpreta sonho de 2 servos de Faraó, e ele fala para um deles: faz menção de mim a Faraó, fala por mim, eu estou aqui, eu não devo nada, por que eu estou preso? E aqueles homens se esqueceram dele. Ele ficou mais 2 anos ali. E Deus não tinha levado José ali por acaso. E ele sempre teve força, nunca se entregou, nunca desistiu. Até que chegou a hora dele ser chamado para interpretar o sonho de Faraó. E aí cumpre a missão. Deus vai colocar ele no lugar que ele levou ele para aquele lugar. Ele levou ele para a salvação de uma nação. Esse servo aqui, ele tinha confiança que não era perpétua, não era o fim. Ele ainda tinha uma solução. Ele via diante dele, sem enxergar a luz que podia aparecer para ele. Ele falava: não é possível, eu não vim, eu não vou ficar o resto da minha vida mendigando, sem enxergar, sem saber o que está acontecendo, tendo que perguntar para os outros tudo o que está acontecendo em volta de mim. Um dia vai ter a solução. Mas nós, às vezes, com um problema bem menor, nós desistimos, quando na realidade nós temos que insistir, nós temos que buscar, nós temos que procurar, nós temos que confiar. Eu gosto muito de citar o caso de Caleb, que ele esperou 45 anos por uma promessa. 45 anos por uma promessa, andando num deserto, vendo todos os seus companheiros, pela determinação do Senhor, serem consumidos. Porque Deus tinha dito: só vai ficar Caleb e Josué. Ele vendo tudo aquilo, ele diz: mas vai ter uma solução para nós. A promessa de Deus na minha vida não é essa. Deus me prometeu que aquele lugar que eu andei é meu, aquela terra que eu pisei era minha. Moisés, servo do Senhor, falou isso através da determinação do Senhor. E ele esperou, e quando chega a hora, ele diz: o Senhor me conservou com vida, o Senhor me guardou para essa hora. Não foi um homem que me trouxe aqui nesse lugar, foi o Senhor. Por isso, Josué, hoje eu quero na minha mão a promessa de Deus. Ele não desistiu. Mas muitas vezes nós desistimos fácil. Isso aqui já me falaram que não tem jeito.
Vem hora diz, não, você se conforma. Mas vem outro usado por Deus que diz, um dia Deus vai te levantar. Um dia Deus vai estender a mão a teu favor. E aquele cego, ele tinha na sua mente isso, que um dia Deus ia estender a mão. E quando ele veio a oportunidade que tinha surgido, a oportunidade era a presença de Jesus naquele lugar. Talvez ele nunca tinha se encontrado com Jesus. Quando ele soube que era Jesus, ele começa a gritar: se não for hoje, não vai ser mais. Hoje, se passar no dia de hoje, acabou. Mas eu vou lá e me esforçar pelo dia de hoje. E quando os outros começavam a reclamar, com certeza ele dizia: eu que tenho problema, eu que estou tendo problema, e a solução está diante de mim, vocês não vão me calar. Ele clamou tanto, ele gritou tanto, tantas pessoas dizendo: você está perturbando, você está atrapalhando. Mas ele continuou clamando pela sua fé e pela sua confiança. E Jesus ouviu a sua voz. Jesus ouve a voz daqueles que buscam. Jesus ouve a voz daqueles que clamam. E ele ouviu a voz daquele cego. Glória a Deus, aleluia. E diz a palavra do Senhor que quando no versículo 49, Jesus parou e disse: chamai-o. Jesus parou e mandou chamar, não mandou que ele calasse, mandou chamar. Jesus queria saber o que ele queria. Jesus disse: esse homem está gritando desesperado, ele está clamando por mim porque ele confia, ele está clamando porque ele tem uma necessidade, e eu sou a solução do seu problema. Jesus já sabia o que ele tinha. Jesus sabia que ele era a solução. E quando Jesus manda chamar, disseram para ele: tem bom ano, levanta-te, ele te chama. Bom ano ele já estava tendo, que ele estava clamando. E diz a palavra do Senhor que mesmo cego, ele lança fora de si a capa, e ele levanta de um pulo, ele pula para se levantar. Ele era cego, mas era um homem forte, um homem que tinha condição de andar. E ele se levanta, com certeza, alegre, porque disse: ele me chamou. Eu sei que agora chegou a minha vez, porque não foi um homem que me chamou, foi Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, olha como nós precisamos falar para Jesus o que nós queremos. Olha como nós precisamos falar para Jesus o que nós necessitamos. O que você necessita hoje? Fala para Jesus. Porque quando ele chegou diante de Jesus, Jesus sabia perfeitamente a sua necessidade, o que ele queria e aonde é que ele ia chegar. Mas Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? Qualquer um sabia, ele é cego, ele quer ver. Ele estava dizendo que queria ver. Mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Queres que eu te dê uma condição melhor? Queres que eu te dê uma condição para você não precisar mendigar? Não. Ele queria ver. E ele diz: Rabi, eu quero ver. A minha petição é essa: eu quero ver. Eu quero voltar à minha vida normal. Eu quero deixar de depender dos outros para viver. Eu quero ter a condição de ter o meu trabalho, ter a minha vida normal, como todos têm. Eu quero ver o amanhecer do dia, eu quero ver o anoitecer. Eu quero ver a afeição das pessoas. Eu quero ver o que está sendo feito na minha cidade. Eu quero ver a tua presença, Senhor, na minha vida. E diz a palavra do Senhor que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus não necessitou dizer que ele voltasse a ver.
Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E diz a palavra do Senhor que imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Então aqui, por isso que eu falei que ele já devia ter chegado, que aqui ele tornou a ver. Ele não passou a ver, tornou, porque ele já tinha chegado em alguma época da sua vida. E aí, aquele homem, quando ele volta a ver, você imagina a alegria que tem dentro daquele homem. E ele segue a Jesus pelo caminho, porque ele diz: eu preciso seguir esse homem, porque foi ele que me salvou, foi ele que me deu a visão. Não foi o parente, não foi o pai, não foi a mãe, não foi ninguém. Foi ele que me deu a visão. A partir de hoje eu sou uma pessoa normal. A partir de hoje eu sou uma pessoa digna de trabalho, porque Jesus me salvou. E Jesus tem um prazer em nos salvar. Não só a salvação eterna, mas salvar aqui também na terra, abrindo o nosso caminho, preparando a nossa estrada, preparando a nossa caminhada. Quantas dificuldades nós não passamos na vida e quantas vezes o Senhor não nos tira da dificuldade, quantas vezes o Senhor não abre porta que nós nem imaginamos que elas um dia ser abertas. Quantas vezes Jesus nos estende a mão ao nosso favor. Nós não sabemos quantos livramentos o Senhor nos dá por dia, mas Ele está presente na nossa vida. E por que Jesus está presente na nossa vida? Porque Jesus está no nosso caminho, porque Jesus cuida de cada um de nós, porque nós clamamos, porque nós abrimos o coração, porque nós jogamos na presença do Senhor as nossas necessidades. Nós tivemos um problema esse dia, há poucos dias. A cirurgia da Betânia era uma coisa que nos preocupava muito, mas nós clamamos ao Senhor, e o Senhor esteve presente ali. E hoje nós estamos lá, como nós fomos lá já muito bem, graças a Deus. Desceu por nós lá para dar uma caminhada lá embaixo. E nós agradecemos tudo isso a Deus, porque Ele esteve presente, como Ele salvou esse homem. Imagina o que era a enfermidade desse homem, uma cegueira. E hoje nós vemos muitas pessoas na rua caminhando, enxergando, mas tem cegueira espiritual. Ele não consegue ver o que é a parte espiritual. Ele não consegue ver que Jesus está acima de todas as coisas. E eu não estou falando de pessoas que não têm conhecimento, pessoas que são analfabetas, não. Eu estou falando às vezes de pessoas que conhecem. Como hoje nós vemos muitas reportagens de pessoas que estão querendo mudar coisas da Bíblia. Isso não foi dessa maneira, não existiu Moisés, não existiu isso, não existiu aquilo. A palavra do Senhor ela diz que nós não podemos acrescentar e nem tirar uma vírgula, porque muda o teor do texto, para que não sejamos achados mentirosos. Então nós que servimos a Deus, precisamos acreditar em cada palavra que está na Bíblia. Ah, mas Deus não foi abrir o mar. Ah, mas Deus não abriu o Jordão. Ah, mas isso e aquilo outro. Não existiu Moisés. Abraão não foi dessa maneira. Ló não foi salvo porque o Senhor ouviu a oração de Abraão. Foi por tudo isso que aconteceu. Pela oração de Abraão, Deus tirou Ló de uma cidade que ia ser destruída e foi destruída. Então, o clamor, a oração, o se colocar diante de Deus, o se humilhar diante de Deus. Muitas vezes nós trabalhamos em algum lugar e às vezes ficamos numa condição inferior. E às vezes aparecem aqueles diretores que gostam de humilhar. E queira ou não queira, ele nos humilha. Ele faz por onde mostrar que ele é o poderoso. Mas nós que servimos a Deus sabemos que o poderoso é o Senhor. Que grande e poderoso é o Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa manhã. Aclamamos a Deus,
colocar na sua presença e sabemos que Ele está acima de todas as coisas. Amém? Vamos continuar clamando, vamos continuar buscando, vamos continuar confiando tudo aquilo que nós desejamos e colocamos na presença do Senhor com fé, com determinação, com certeza vai acontecer. Amém? Aleluia, Jesus. Essa palavra é o seu dia e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia, né? Glórias a Deus. Vamos orar novamente agradecendo e já vamos encerrar. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por estarmos essa manhã aqui na sua casa, meu Pai, por estarmos aqui na sua presença, Deus. Agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, meu Pai, que o Senhor continue falando conosco, Deus, que a tua palavra, meu Pai, continue nos alimentando, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor seja a nossa força, Deus, que em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, Deus, para que a gente possa te ver, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, arranca tudo que não vem de ti das nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nos guia, Senhor, nos dá sabedoria, repreende, Deus, tudo que não vem de ti. Nós colocamos diante de ti, Senhor, esse dia de hoje, essa semana, Deus, esse mês que está começando amanhã, que o Senhor seja conosco, meu Pai, que o Senhor nos abençoe, meu Deus, que o Senhor, Pai, abra as portas para as nossas vidas, Senhor, as portas que os teus filhos estão precisando, meu Pai, em nome de Jesus, repreende toda dificuldade, Deus, multiplica, Senhor, as moedas dos teus filhos, Senhor, abençoa, meu Deus, o salário, meu Pai, abençoa, Senhor, o comércio dos teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, meu Pai, nos capacita, Senhor, nós colocamos diante de ti também o Brasil, Senhor, nosso país, pedimos que o Senhor venha abençoar o nosso povo, a nossa nação, dá sabedoria, Senhor, aos líderes, meu Pai, que em nome de Jesus eles sejam homens que amem o Brasil, Deus, que sejam honestos, Pai, que sejam justos. Abençoa também, Senhor, essa região aqui que nós moramos, meu Pai, aqui é a QND. Vai repreendendo, Deus, tudo que não vem de ti, meu Pai. Que a tua luz, Senhor, vá alcançando lugares, Deus, vá alcançando vidas, meu Pai. Que vidas sejam salvas, Deus, sejam libertas, sejam transformadas, Senhor, para a glória do teu nome, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Jesus, glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Aleluia.